Saber Direito desta semana, Caio De Lucas apresenta um curso sobre o Código de Defesa do Consumidor na prática. Nas aulas, o professor aborda a formação da relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor e o consumidor em juízo. Assista a aula 2. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Saber Direito da TV Justiça. Para você que não me conhece, meu nome é Caio De Lucas, eu sou advogado, professor especialista em Direito do Consumidor, sou professor de pós-graduação na respectiva matéria, presidente da subseção da OAB São Paulo na matéria de Direito do Consumidor e também tenho especialização na Faculdade de Coimbra, em Portugal. Vamos agora dar sequência, então, ao nosso módulo prático de Direito do Consumidor. No primeiro módulo ali, fizemos aquela introdução inicial para que, então, a seguir possamos complementar, dar sequência a todo esse entendimento. Então vamos lá. Nesse módulo iremos aprender quando aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. No módulo inicial conversamos ali que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é mais abrangente em comparação às outras áreas do direito, mas isso não significa que não tenhamos regras. Regras essas as quais iremos compreender no presente momento. Quando falamos de uma relação de consumo, temos obrigatoriamente a presença de 3 elementos essenciais, que seria o consumidor, o fornecedor, e ambos estão interligados por um objeto, que seria o produto e que seria o serviço. Desde logo, eu quero que você compreenda que para aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor, obrigatoriamente vamos ter que ter a presença desses 3 elementos, que é o consumidor, o fornecedor e o objeto. Então, quando você estiver elaborando a sua petição inicial, afinal, esse curso é extremamente prático, é muito importante que o seu primeiro tópico, no que tange a parte do direito, do mérito, você traga ali essa fundamentação consumerista. Como, por exemplo, olha, excelência, no presente caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor frente à presença do consumidor, do fornecedor e do objeto. Então é muito importante que você traga essa caracterização, porque na falta de qualquer um deles não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e você poderá aplicar então o Código Civil. A partir do momento que entendemos a formação dessa relação de consumo, agora iremos estudar o consumidor, o fornecedor e o objeto, que seria ali o produto ou o serviço. Me antecipo aqui para compartilhar com vocês que consumidor está previsto no artigo 2º do CDC, o qual temos ali a figura do consumidor padrão, o qual você irá utilizar em 99% dos seus casos. Também temos ali a figura do consumidor por equiparação. Temos o fornecedor, previsto no artigo 3º caput do Código de Defesa do Consumidor, e temos também ali o produto e o serviço, previsto produto no artigo 3º, parágrafo 1º, e serviço no artigo 3º, parágrafo 2º. Perfeito, pessoal? Então, durante aqui o nosso curso, nós vamos construindo esse raciocínio. Então, agora vamos partir do estudo individual de cada um dos elementos que formam ali a relação de consumo. Iniciando, então, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º, ele estabelece: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então aqui, pessoal, o artigo 2º traz a definição do que chamamos de consumidor padrão, ou você também pode chamar de consumidor standard, que é aquele o qual você utilizará em 99% dos seus casos. O artigo 2º, então, ele traz aqui a figura do consumidor.
A observação que eu gostaria de fazer é a seguinte: quando você faz a leitura do artigo 2º, o finalzinho fala assim: para ser considerado consumidor, ele tem que ser destinatário final. Uma vez que a legislação não trouxe essa fundamentação, o que é esse tal de destinatário final, foi necessário, então, a criação de uma teoria, para que então pudéssemos compreender o que é esse destinatário final. Destinatário final é quando aquele consumidor, aquela consumidora realiza duas atitudes, vamos dizer assim. A primeira, ela retira do mercado de consumo ou utiliza ali o produto ou um serviço e coloca fim à cadeia econômica daquele produto, ou seja, não busca revender, não busca auferir lucro, o que tecnicamente nós chamamos ali do elemento fático, quando você retira do mercado de consumo, e o elemento ali econômico, quando você coloca fim à cadeia de consumo. Perfeito? Então, quando a gente fala da figura do consumidor, vamos ter mais adiante uma exceção, o que nós chamamos ali de teoria finalista mitigada. Mas para fecharmos esse conceito inicial, eu quero que você compreenda que consumidor é aquela pessoa pela qual retira do mercado de consumo determinado produto. Por exemplo, comprei um telefone celular. Esse telefone celular, eu vou revender? Eu vou utilizar esse telefone celular como um incremento da minha atividade profissional? Não. Eu estou comprando um telefone porque eu quero usar para mim mesmo aqui no aplicativo. Então eu tirei do mercado de consumo e encerrei a cadeia econômica desse produto. Eu não vou revender, eu não vou trazer ali nenhum benefício previdenciário. Isso é o que nós chamamos de destinatário final, o qual tal fundamentação você vai encontrar na chamada teoria finalista. Teoria finalista, perfeito? Temos também a teoria maximalista, o qual eu vou fazer esse registro aqui, mas ela não é aplicada, pessoal. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? É trazer o que se aplica no nosso dia a dia, tá? Essa teoria maximalista, só para eu deixar registrado aqui na aula, para que você tenha esse conhecimento, ela estabelece que a mera aquisição ou utilização do produto e do serviço já lhe caracterizaria como consumidor, não sendo necessário que você coloque fim à cadeia econômica desse produto ou desse serviço. Então eu só gostaria, né, de realizar esse registro para que, caso você um dia leia teoria maximalista, você se recorde que alguém já te explicou o que é essa teoria. Mas vamos focar no que realmente utilizamos no nosso dia a dia, que é a chamada teoria finalista. Perfeito, pessoal. Esse caso, essa situação, você vai usar 99% do caso, tá? Com o passar do avanço legislativo, sentiu-se a necessidade de proteger também o empresário, né? Conforme nós fizemos a leitura, consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Que interessante, Caio. A jurídica também pode ser consumidor. E quando isso vai acontecer? Quando a pessoa jurídica tiver ali a sua vulnerabilidade, pessoal. Então vocês verificam a importância de irmos construindo conhecimento. Esgotamos a temática da vulnerabilidade no primeiro módulo. Estamos pegando esse conhecimento para compreender que o consumidor, pessoa jurídica, poderá ser considerado, então, consumidor e valer-se do Código de Defesa do Consumidor. Quando? Quando esse fornecedor, essa empresa, for vulnerável. Vamos dar um exemplo prático aqui? Vamos imaginar, a consumidora, ela comprou uma máquina de costurar. Perfeito? E essa máquina de costurar não está funcionando corretamente, estamos diante do vício. Logo, pessoal, quando nós comparamos a força daquela costureira para com a máquina de costura, uma marca de renome que tem reconhecimento mundial, temos essa vulnerabilidade, essa desproporção de forças. Então, pessoal, ainda que ela utilize
essa máquina de costura para auferir lucro, ou seja, ela não é destinatário final, ela está usando esse produto para auferir lucro. Nesse caso, frente à sua vulnerabilidade, ela também pode utilizar-se do Código de Defesa do Consumidor, ainda que ela seja uma pessoa jurídica. Vamos dar outro exemplo aqui? Vamos supor que uma pessoa comprou um caminhão para então fazer ali o trabalho de transporte e esse caminhão não está funcionando corretamente. Imagine a desproporção de forças daquele caminhoneiro isolado para com a montadora, a fabricante daquele caminhão. É muito diferente a desproporção. Então, devido à vulnerabilidade, esse caminhoneiro, pessoa jurídica, poderá ser considerado consumidor, ainda que ele utilize esse produto para fins de auferir lucro. Vocês querem outro exemplo ainda, pessoal? Atuei em casos defendendo dentistas, tá? Tenho vários dentistas lá no escritório. E o que esses dentistas fazem? Eles vão reformar o seu consultório, tem dentista que compra ali a cadeira, né, para atender o cliente, e esses produtos não são entregues. Então, ainda que o dentista, pessoa jurídica, utilize-se desse mecanismo, né, desses produtos para auferir lucro, frente à sua vulnerabilidade, poderá ser considerado consumidor. Então, utilizaremos de toda defesa consumerista. Tenho também um caso no escritório de um cliente que teve ali valores retidos da sua conta empresarial sem nenhuma justificativa. Então, quando você estiver litigando, o qual você representa uma empresa, é muito importante que você caracterize a vulnerabilidade desta empresa, para que então você possa utilizar-se do Código de Defesa do Consumidor. E Caio, qual seria essa vulnerabilidade? Vamos recordar o que a gente aprendeu na primeira aula. Temos aqui a vulnerabilidade jurídica, o qual aquele empresário não detém conhecimento sobre a legislação, não detém conhecimento ali sobre as normas. Temos também a fática, o qual traz ali a desproporção de força. Aquele caminhoneiro isolado para com aquela montadora, é notória essa desproporção de força. Temos também a informacional, o qual no momento da oferta, da negociação, faltou ali informações necessárias para que o consumidor possa compreender o que de fato estivesse acontecendo. Temos também a questão ali técnica. Temos ali também a questão técnica, tá? Então, que falta conhecimento específico sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui para vocês é a seguinte: não necessariamente você deve enquadrar em todas as vulnerabilidades. Uma vez presente uma única vulnerabilidade, você já pode aplicar, então, o Código de Defesa do Consumidor. Como, por exemplo, no caso da dentista, a qual eu defendi, e conseguimos ali o ressarcimento de todos os valores pagos. Tecnicamente, por ela ser dentista, ela tem conhecimento sobre uma cadeira de atendimento, ela detém esse conhecimento. Já a vulnerabilidade econômica, ela é vulnerável, porque a máquina desses equipamentos odontológicos tem reconhecimento mundial, então é muito superior. Questões jurídicas, vulnerabilidade jurídica, ela não detinha ali o conhecimento do Código de Processo Civil, ela não detinha o conhecimento da legislação consumerista de uma maneira aprofundada. Então, pessoal, é isso que eu quero dizer para vocês. É importante que vocês verifiquem ali a vulnerabilidade do empresário. Acontece que existem casos no nosso ordenamento jurídico que já são pautados pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme nós iremos ver a seguir aqui no nosso módulo, tá? Então, por exemplo, nós temos ali a previsão da súmula 608 do STJ. Então, existem situações em que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, independentemente da vulnerabilidade, porque entendeu-se a justiça que aquela situação existe uma igualdade entre as partes, tá? Então, quando do protocolo
de um representante pessoa jurídica, sempre se atente a essa questão. Mas todo o conhecimento que nós trouxemos aqui, que por sinal é o conhecimento pelo qual eu utilizo no meu dia a dia, no caso de defender dentista, no caso de defender o caminhoneiro, no caso de defender ali a costureira, no caso de defender o empresário que teve, na ocasião, 250 mil retidos indevidamente, todos esses casos utilizamos dessa teoria finalista mitigada. Perfeito, pessoal? Teoria finalista: consumidor retira, fim à cadeia econômica do produto. Teoria finalista mitigada é a exceção da finalista, quando você tira do mercado de consumo, mas não coloca fim à cadeia econômica. É um incremento da sua atividade profissional. É através desse meio que você ofere lucro. Frente à vulnerabilidade, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Então, pessoal, olha que interessante. Nasce aqui a oportunidade de você defender empresários na justiça, utilizando-se ali o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito, pessoal. Show de bola. Agora nós iremos conversar aqui sobre a caracterização do fornecedor. Caracterização essa prevista lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Quando eu estou ministrando aqui as aulas, sempre tento trazer casos práticos, porque é através desse casamento teórico e prático que conseguimos então compartilhar com vocês a melhor maneira, né, de vocês advogarem no direito do consumidor ou qualquer outra temática também. Acontece que existem situações que devemos realizar a leitura do artigo para que então possamos aí concluir o nosso raciocínio. Artigo 3º do CDC estabelece: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, pessoal. O Código de Defesa do Consumidor foi muito inteligente nessa questão da despersonalização. E eu vou concluir a leitura e vou parando ali explicando para vocês. Que desenvolvem a atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vamos entender esse artigo 3º, que é de suma relevância, pessoal. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Bom, a pessoa jurídica é habitual, né, a gente conseguir enxergá-la. Porém, quando falamos da pessoa física, existe aquela dúvida e estamos aqui para explicar para vocês. A pessoa física será considerada uma pessoa jurídica, um fornecedor, quando estivermos diante da habitualidade da sua conduta. Vamos reforçar isso, que é muito importante. A pessoa física será considerada fornecedora quando ocorrer a habitualidade da sua conduta. Caio, começou a clarear, mas vamos dar um exemplo prático. Vamos lá. Quando nós entramos naqueles sites que você pode comprar tudo, né? Aquele site da internet, não aparece ali, ó, João fez 1 milhão de vendas, Maria vendeu 10 mil produtos, aonde a gente tira um parâmetro ali, se é confiável ou não aquele vendedor, né? Aquele site amarelo que a gente entra. Então, pessoal, qual que é o detalhe aqui? A Maria, se ela vendeu 10 mil produtos daquele, ela tem a habitualidade na sua conduta. Então, ainda que ela atue através do seu CPF, ela pode ser considerada como uma fornecedora. Já quando falamos da pessoa jurídica, temos a presunção de que ela já tem essa habitualidade, porque senão ela não iria constituir o seu ato constitutivo, ela não teria o seu CNPJ. A partir do momento que ela se apresenta em sociedade com esse ato constitutivo, com esse contrato social, com essa inscrição junto à Receita Federal do Brasil e à JUSESP, já se parte dessa presunção da habitualidade, da obtenção do lucro. Legal, pessoal? Recebo no escritório diariamente consumidores que me ligam e falam: Caio, eu comprei um produto do João. A primeira pergunta que eu faço: esse João, ele vendeu para você um carro esporadicamente? Ou esse João ele tem um estacionamento
Olha que legal, né? Então, pessoal, isso aqui acontece todo dia. Vamos lá. Você recebeu uma ligação. Advogado, eu comprei um carro do meu vizinho. Beleza? E esse carro aqui tá cheio de problema, tô com muita dor de cabeça. Eu quero usar o Código de Defesa do Consumidor. Qual que é a pergunta estratégica que você vai fazer? Você vai falar assim, cliente, esse carro que você comprou do vizinho, pessoa física, ele tem a habitualidade de comercializar veículos ou ele é serralheiro, ele vendeu esporadicamente esse carro para você, ele nem mexe com isso. Se ele falar assim, Caio, ele vendeu esporadicamente, ele mexe com metalurgia, não tem nada a ver com venda de carro. Nesse caso, a pessoa física não será considerada fornecedor. Logo, uma vez que falte um dos 3 elementos essenciais, não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor. Olha que interessante, pessoal. Essa situação é rotineira no nosso escritório. Então, Caio, você deve estar se perguntando, nossa, Caio, então nesse caso, o nosso cliente está prejudicado porque ele vai ter que assumir essa responsabilidade, e é aí que você engana. Por quê? Porque nós aprendemos no início do nosso curso o quê? O diálogo das fontes. Se neste caso você não aplica o Código de Defesa do Consumidor, você aplica o Código Civil. Tem vários desses casos no escritório. Olha, quem me vendeu o carro é pessoa física que não trabalha com a venda de carro. Não tem problema, a gente vai entrar com ação baseada no Código Civil, pautada no artigo 186, 187, 927 do Código Civil, e vamos buscar ali o desfazimento do negócio. Perfeito, pessoal? Então, ó, pessoa física que comercializa, essa é a luzinha que tem que acender na hora do atendimento. Habitualidade ou não. Perfeito? Dando sequência, então, ainda no nosso artigo 3º, de uma maneira muito sábia, trouxe aqui o artigo 3º do CDC e trouxe que também fornecedor pode ser o ente despersonalizado. Nossa, Caio, agora você me pegou, que eu não faço nem ideia o que é isso. Então, vamos explicar. Ente despersonalizado é aquele pelo qual apresenta-se em sociedade de uma maneira irregular, talvez. Vamos imaginar, estamos lá no meu escritório e eu verifico a necessidade de realizarmos um reparo a título de pintura, tá? Então chega lá o pintor, né? E ele realiza lá todo o procedimento e no dia seguinte eu verifico que as paredes ficaram manchadas. Eu falo assim para ele, olha, não tem como você vir reparar aqui porque o Código de Defesa do Consumidor me assegura que nesse caso você tem que retificar aqui o serviço. E ele fala assim, olha, Caio, eu não sou considerado fornecedor porque eu não tenho CNPJ ativo. Então você pode usar lá o CDC, mas você vai perder, né? Então, de uma maneira muito sábia, o que o Código de Defesa do Consumidor falou? Olha, também será fornecedor quem for ente despersonalizado. Vamos entrar com um processo, vamos? Nossa, Caio, não vai dar certo. Por quê? Porque eu descobri que a empresa não tem CNPJ. Fiz uma pesquisa aqui na Junta de São Paulo, na Jusesp, e não estou encontrando. E agora? Não tem problema, porque o ente despersonalizado também poderá ser considerado como fornecedor. Legal, pessoal? Então, essa temática da caracterização ali do consumidor, do fornecedor, é de suma importância, porque se você não fundamentar corretamente, você não vai conseguir a aplicação do CDC. Faço um destaque aqui que me veio à cabeça, a súmula 297 do STJ, o qual esclarece que em situações envolvendo instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Olha que interessante. Assim como temos decisões, súmulas formadas pela não aplicabilidade do CDC, ainda que se faça presente a vulnerabilidade, temos também súmulas que aplicam o CDC, o qual já se entende sobre essa necessidade, a qual eu utilizo no meu dia a dia com muita frequência, 297. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor junto às instituições financeiras. Vamos agora entender sobre o último elemento da nossa relação de consumo, o elemento esse, o qual é o objeto, que seria o produto
ou serviço. Para compreendermos o que vem a ser um produto e um serviço, eu peço aqui a liberdade de tentar explicar de uma maneira muito tranquila, que você nunca mais vai esquecer. Produto é tudo aquilo que, quando adquirimos ou utilizamos, viramos dono. Comprei um telefone celular, virei dono, então estou diante de um produto. Serviço é tudo pelo qual eu contrato ou utilizo e não viro dono. Então, vamos imaginar aqui, estou me utilizando do plano de saúde, faço ali o pagamento mensal. Virei dono do plano de saúde, da operadora do plano de saúde? Não virei. Então, nesse caso, estou diante do serviço. Quando fizermos a mesma comparação junto às instituições financeiras, a partir do momento que eu utilizo esse serviço, eu virei sócio do banco, virei dono? Não virei. Até seria bom se virasse. Mas nesse caso, estamos diante de um serviço, pessoal. Então, com essa explicação extremamente simples, você nunca mais vai ter essa dúvida se estou diante de um produto ou se estou diante de um serviço. Quando agora fazemos um estudo aprofundado, sobre essa temática, distinção ali de produto e serviço, é importante que dirigimos ao artigo 3º, parágrafo 1º e artigo 3º, parágrafo 2º. Artigo 3º, parágrafo 1º estabelece que produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, Então, pessoal, é uma questão que a gente verifica que a norma deixou em aberto, Produto é qualquer bem móvel, imóvel, imaterial e tudo no Código de Defesa do Consumidor, nos seus 119 artigos, nenhum a mais, nenhum a menos, tem o porquê está lá. Quando o legislador elaborou o artigo 3º, parágrafo 1º e trouxe ali a definição de produto, o que nós temos aqui entre linhas, através da hermenêutica jurídica, da interpretação da norma, o princípio das cláusulas em aberto. O que seria o princípio das cláusulas em aberto? Quando, da definição do produto, lá do artigo 3º, parágrafo 1º do CDC, o legislador pensou assim: eu preciso definir produto de uma maneira aberta, de uma maneira ampla. Por quê? Vamos imaginar que o legislador tivesse feito uma tabela, o qual definisse ali que produto seria um ar-condicionado. Com o avanço tecnológico, tivemos ali o ar-condicionado inverter. Então, em sede de tutela, em sede ali de processo judicial, o que o fornecedor ia falar? O fornecedor ia falar assim: olha, excelência, o artigo 3º fala que produto é ar-condicionado, mas não fala que é o inverter. Então, neste caso, ocorreria ali o meio pelo qual o fornecedor ficaria isento da sua responsabilidade. Então, de uma maneira muito inteligente, o Código de Defesa do Consumidor falou: produto é qualquer bem móvel, imóvel e material, a fim de trazer essa abrangência, pessoal. Olha que interessante isso. Então eu reforço aqui o nosso entendimento, que as palavras constantes na norma têm ali um significado quando nós fazemos essa interpretação. Agora, não menos importante, vamos entender a definição de serviço, o qual também temos que usar essa interpretação. Artigo 3º, parágrafo 2º do CDC estabelece: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Vamos realizar importantes considerações acerca desse entendimento. A primeira consideração é: numa leitura desatenta, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Em uma leitura desatenta, nos remete à sensação de que para ser serviço tem que ter o pagamento, mediante remuneração. E é agora aqui que a gente precisa compreender. Quando falamos do pagamento, nós temos o pagamento direto e nós temos o pagamento indireto. Caio, me explica isso daí que eu não entendi. Quando nós vamos ao shopping, eu estou diretamente pagando ali o ticket do estacionamento. Ao passo que quando eu me dirijo ao mercado, eu me utilizo também do estacionamento, mas estamos diante de um serviço aparentemente gratuito, o qual eu realizo o pagamento indiretamente quando da aquisição
dos produtos daquele mercado, vamos imaginar a seguinte situação: me dirigi ao mercado, não estou pagando estacionamento, desci do mercado, tranquei o carro e me deparo com aquela plaquinha: não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo. Plaquinha essa que não condiz com o nosso ordenamento jurídico. Sempre costumo falar para os meus clientes que existem mentiras que são contadas com tanta frequência que vira verdade, né? Então essas plaquinhas que habitualmente são dispostas nos lugares, elas não condizem com o ordenamento jurídico. Mas dando sequência, o que acontece? Vamos supor que o meu carro ele é furtado. O lojista ele vai falar assim: olha, Caio, você não está nem pagando estacionamento, você quer exigir alguma coisa aqui? E daí é o momento pelo qual o lojista se engana, porque o pagamento ele está sendo realizado de uma maneira indireta. Quando eu estou lá adquirindo os produtos do mercado, indiretamente está embutido esse pagamento a título de estacionamento, que chamamos de pagamento indireto. Então, quando você estiver diante da caracterização do serviço, verifique se esse pagamento está sendo direto ou se esse pagamento foi realizado de uma maneira indireta. Assim como nós conversamos, trouxe aqui, na verdade eu citei súmulas do STJ que já entendem pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o qual eu passo a destacá-las aqui para nós. As 297, conforme já entendemos, referente à atuação da instituição financeira. Súmula 608 do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Quando nós falamos aqui dos contratos de autogestão, essa questão de auto significa que é uma questão particular. São planos de saúde direcionados para uma única camada da sociedade, os quais eles são administrados por um grupo, né? Então não busca ali auferir lucro, é uma questão particular daquele grupo de trabalhadores, por exemplo. Nesse caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Quando falamos dos planos de saúde, aplica-se o CDC junto aos contratos de plano de saúde complementar, tá? Então, pessoal, vamos dar sequência aqui, agora a súmula 563 do STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Então aqui, pessoal, nós temos o mesmo raciocínio do plano de saúde. O plano de saúde de autogestão, ou no caso aqui das fechadas, nesse caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque é uma questão que não está aberta à sociedade, ocorre ali a sua autogestão, são grupos de pessoas selecionadas, perfeito, pessoal? Quando falamos também do consumidor, nós temos o que nós chamamos de consumidor por equiparação, perfeito? O que é o consumidor por equiparação? É aquele que não se relacionou diretamente na relação de consumo, mas sofre um reflexo dessa interação e, paralelamente, de uma maneira comparada, poderá se valer do Código de Defesa do Consumidor. Vou dar um exemplo que vai ficar fácil entender, pessoal. Vamos imaginar, um avião está realizando ali está ali pousando, né? E esse avião, quando ele está pousando, ele tem ali um problema técnico e acaba atingindo uma residência que fica ali ao lado do aeroporto. Aquelas pessoas que residem ali naquela residência não fazem nem ideia da onde está vindo esse avião, para onde ele foi. É uma questão que verifica que essa pessoa ela é externa à relação de consumo. Nessa relação de consumo, nós temos a companhia aérea, nós temos ali o consumidor que está dentro do avião e nós temos ali o bilhete aéreo, perfeito? Essa pessoa que reside ao lado aqui do aeroporto, quando da aterrissagem do avião, o avião acaba colidindo nessa residência. Então, nesse caso, essa pessoa da residência torna-se uma consumidora, um consumidor
por equiparação. Não se relacionou diretamente ao fornecedor, porém acaba-se sendo considerado consumidor. Neste caso, a previsão está lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, o qual eu passo a ler aqui para nós. Para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, tá? Aqui também temos a interpretação do acidente de consumo. Então, no caso, aquela pessoa que foi atingida ali pelo avião torna-se consumidor por equiparação, conforme o artigo 17 do CDC, e pode se valer da defesa consumerista a fim de pleitear eventuais danos materiais e eventuais danos morais. Perfeito, pessoal? Trago aqui também o consumidor por equiparação previsto no artigo 2º, parágrafo único do CDC, o qual estabelece aqui, artigo 2º, parágrafo único do CDC. Equiparam-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo na relação de consumo. Aqui, pessoal, esse artigo ele trouxe ali a proteção da coletividade, a qual pessoas indetermináveis que hajam ali intervindo na relação de consumo. Aqui nós temos a defesa da coletividade, que é realizada pelos órgãos disponíveis lá no artigo 82 do CDC. São um grupo de pessoas indetermináveis, por exemplo, vamos imaginar aqui no caso do recall, né? Não sabemos tanto de pessoas que adquiriram aquele veículo, mas se eventualmente através de uma ação civil pública, por exemplo, podem ter ali a sua defesa pelos órgãos constantes no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Essa equiparação não é utilizada pelo advogado, perfeito? Por fim, não menos importante, trago aqui agora a terceira equiparação, o qual está previsto lá no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Para fins desse capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas a práticas nele previstas. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Vamos imaginar. Estamos consultando as nossas redes sociais. Perfeito? Estamos diante de uma publicidade, tá? Então, estamos expostas, por exemplo, a uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva. Então, nesse caso, a partir do momento que eu estou exposto a uma publicidade, eu já posso ser considerado consumidor por equiparação ao artigo 29 do CDC, ainda que eu não tenha adquirido aquele produto. O fato de eu estar diante de uma publicidade já me torna consumidor, tá? Você quer um direito seu que é violado e você pode utilizar-se do artigo 29? Quando você está diante, lá nas suas redes sociais, e o fornecedor está lançando um produto, e ele não vincula esse produto com preço, e ele fala mais ou menos assim: produto valor em box, estou mandando mensagem, o que fere o direito do consumidor à informação. Então, neste caso, você está diante de uma publicidade omissiva, né? E nesse caso, você já está tendo ali o seu direito, né, já está sendo violado ali frente a esse consumidor por equiparação do artigo 29 do CDC. Eu trago aqui, pessoal, uma questão que eu vejo, é muito difícil eu ver o pessoal comentando, e eu entendo que vai ser de muito proveito para vocês. Eu atuei num caso que um cliente ele fez a aquisição de uma cota de um resort. Como é que funciona isso? Você tá lá no resort e você é abordado no estabelecimento, né? Você tá lá curtindo, descansando, e você é abordado nesse resort, falando assim: olha, você não gostaria de comprar uma cota desse resort? Como que é isso? A gente pega lá um apartamento, divide em frações ideais, e nesse caso, cada consumidor vai ter uma porcentagem daquele imóvel, o qual pode estar usufruindo durante o ano, perfeito? Nesse caso, pessoal, olha que interessante. A relação entre locador e locatário
e locatário, aplica-se a Lei 8.245, bem como o Código Civil. Perfeito? Todavia, quando nós temos um intermediador que administra ali o imóvel, que foi o caso desse meu cliente, que nós conseguimos desfazer esse contrato imobiliário, temos ali, no caso, o consumidor, temos ali o vendedor, que é a imobiliária, que faz a negociação, e temos aqui o dono, né, o proprietário do imóvel. Existe um entendimento de que nesta relação, o qual tem ali a administração a administração do imóvel, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E qual que é o principal fundamento quanto a isso? Esse contrato de intermediação é um contrato de adesão. Então ele traz ali a vulnerabilidade do consumidor. Então, pessoal, essa questão de locação, quando tiver ali a imobiliária ou um órgão, né, um ente, né, que está realizando ali a intermediação, existe entendimento de que você pode aplicar seu Código de Defesa do Consumidor. Agora, aquela relação direta, locador e locatário, Lei 8.245, e você também pode usar o Código Civil. Então, pessoal, é um conhecimento que me permitiu realizar o cancelamento desse contrato frente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O que fala ali o artigo 49 do CDC, o qual nós também faremos o reforço adiante. Ele traz ali o que nós chamamos de direito de arrependimento. Vamos entender o que é esse direito de arrependimento. Direito de arrependimento é quando você adquire um produto ou um serviço fora do estabelecimento comercial. Quando trazemos, né, esse assunto à tona, é muito comum lembrarmos das compras realizadas pela internet, das compras realizadas ali pelo telefone, o qual permite, então, o cancelamento desse produto ou desse serviço no prazo de 7 dias corridos. Nesse caso, pessoal, olha que interessante, os meus clientes, eles foram abordados fora do estabelecimento comercial da empresa. Eles estavam ali descansando em férias e eles foram abordados ali fora do estabelecimento comercial. Então, eles tinham o prazo de 7 dias para desistir, conforme consta no artigo 49 do CDC. Então, nesse caso, através desse conhecimento, o qual encontra-se divergências, mas no meu caso aqui, conforme estou falando para você, foi aceito pelo juízo, e nesse caso conseguimos, então, desfazer esse contrato imobiliário à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tá joia, pessoal? Então, quando nós falamos da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é muito importante que você separe ali na sua petição inicial os elementos caracterizadores dessa relação, que é o consumidor, que é o fornecedor e que é o objeto. É muito importante também que você verifique se esse seu fornecedor, ele pode ser considerado, né, através de uma pessoa física, ou se no caso ali, nós temos também a presença do consumidor, pessoa jurídica, frente essa vulnerabilidade, tá? O conselho que eu posso deixar aqui para vocês é o seguinte: quando vocês estiverem redigindo a sua petição inicial e você está defendendo ali um empresário, coloque, através do diálogo das fontes, o entendimento do Código Civil, porque daí você vai ter esse respaldo, tá? À luz do Código Civil, em especial o artigo 186, 187 e 927 do Código Civil. Eu também gostaria de compartilhar com vocês aqui, pessoal, o enunciado 170 da terceira jornada
da terceira jornada do Conselho de Justiça Federal, o qual traz aqui a boa-fé em todas as fases do contrato. Conversamos muito sobre isso no módulo passado e agora estaremos realizando esse complemento. Anote, enunciado 170 da terceira jornada do Conselho de Justiça Federal, o qual esclarece que a boa-fé se faz presente em todas as fases do contrato. A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes nas fases de negociação preliminar e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato, tá? Então, pessoal, relacionado a essa questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é muito importante que você caracterize todos esses elementos quando da criação da sua petição inicial e assim você estará habilitado a valer-se da proteção do Código de Defesa do Consumidor e os seus demais incisos, demais normas. Tá joia? Bom, pessoal, para encerrarmos esse módulo, trouxe aqui uma jurisprudência, um posicionamento do STJ, bem como o trecho de uma doutrina do Bruno Miragem, o qual eu acompanho com bastante frequência, relacionado à teoria finalista mitigada, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor junto a essas questões imobiliárias. Como são assuntos que num primeiro contato ali trazem uma certa dificuldade na sua compreensão, eu vou fazer a leitura aqui desses entendimentos para que então possamos compreender a título aqui, do posicionamento do STJ, bem como do Bruno Miragem. Então o Bruno ele esclarece que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às imobiliárias e às administradoras de imóveis, dizendo as relações de locação sendo intermediadas por um profissional imobiliária ou administradora de imóveis, tem-se nesse polo na retenção contratual e expertise, o conhecimento e a direção da relação contratual, que é regida pela luz do Código de Defesa do Consumidor. Então, pessoal, frente a essa expertise, frente a esse conhecimento específico, é onde insere ali a vulnerabilidade do consumidor, somando-se ao posicionamento do STJ no que tange ali ao contrato de adesão, o qual é previsto ali no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Apenas fazendo aqui uma lembrança, é o contrato pelo qual não se permite a negociação, não se permite ali a alteração das determinadas cláusulas, é imposto ao consumidor, à consumidora. Perfeito, pessoal? No que tange a teoria finalista mitigada, também conhecida como aprofundada, caso você se depare com esse título, quando você estiver realizando ali o aprofundamento do seu conteúdo, temos aqui o posicionamento do STJ, o qual ele se manifesta aqui através do agravo regimental, no agravo em recurso especial. Eu vou anotar o número aqui porque isso daqui pode ser a fundamentação da sua petição inicial. Então, o número é 837871. Perfeito, pessoal? 837871, o qual o STJ manifesta-se. A jurisprudência dessa corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos. Então vocês verificam que o posicionamento do STJ foi idêntico pelo qual
eu ministrei, eu compartilhei aqui com vocês, pessoal. Então, tudo aquilo que nós estamos ensinando, tudo aquilo que nós estamos transmitindo a vocês, são baseados em pautas, em jurisprudências do STJ, conhecimentos que já foram validados pela Justiça, perfeito? Numa segunda oportunidade, ainda sobre o referido tema, o STJ se pronuncia através do agravo interno, no agravo em recurso especial número 154-5508, lá do Rio de Janeiro, o qual ele conclui: o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para a implementação da atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, que é a teoria finalista. Contudo, tem admitido a abrangência da regra quando ficar demonstrado as condições de vulnerabilidade da consumidor, da consumidora. Perfeito, pessoal? Então, quando a gente fala dessa aplicação do Código de Defesa do Consumidor, se for pessoa jurídica, verifica ali aquela questão da vulnerabilidade, bem como as súmulas, as quais fizemos os destaques aqui, porque já existe entendimento pela aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor. Para encerrarmos, não se preocupe, pessoal, isso daqui são as exceções. No seu dia a dia ali, você vai pegando a prática, vai pegando o costume, e eu tenho certeza que você não ficará com nenhuma dúvida se esse caso aplica-se ou não o Código de Defesa do Consumidor. Agora, para verificarmos se vocês entenderam a matéria, vamos dar início ao nosso quiz. Sobre os conceitos do direito consumerista, assinale a alternativa correta. Opção A. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Opção B. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve a atividade de produção, montagem, criação ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Opção C. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Nesse caso, pessoal, a opção correta é a letra C. Conforme verificamos, fizemos ali a troca da definição de consumidor e para fornecedor, para ver se você tinha compreendido a matéria, e relembramos aqui a questão das cláusulas em aberto, onde de uma maneira muito sábia o Código de Defesa do Consumidor intitulou ali, caracterizou o produto como qualquer bem móvel, imóvel ou até mesmo imaterial. Ainda acerca dos direitos do consumidor, assinale a opção correta. Opção A. Para o efeito das relações de consumo, os bens imateriais não se enquadram no conceito de produto, que abrange apenas os bens materiais, móveis ou imóveis. Opção B. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito securitário ou trabalhista. Opção C. Poderá ser caracterizado como fornecedor o ente despersonalizado, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Nessa questão, a opção correta é a letra C. Conforme aprendemos, o fato do fornecedor não estar possivelmente regular, não atuar com CNPJ ou com seu ato constitutivo vigente, isso não isenta-o de responsabilidade. Afinal, fornecedor pode ser até mesmo o ente despersonalizado. De acordo com a jurisprudência simulada no Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor se aplica, opção A, ao contrato de locação, opção B, a contratos de serviços advocatícios, opção C, aos contratos de trabalho, opção D, aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A opção correta é a letra D.
Nesse caso, eu trouxe ali uma certa provocação relacionada à locação, mas como estamos diante dessa questão, a súmula 608 do STJ não nos deixa dúvidas, que nesse caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor junto aos contratos de plano de saúde. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso módulo. Espero que aqui você tenha conseguido compreender a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como todas as nuances que aqui conversamos. Eu aguardo vocês no próximo módulo a fim de compartilhar a prática no direito do consumidor. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.